Olá, vamos começar agora mais uma aula da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores. Essa é a segunda aula do capítulo 6 sobre redes sem fio e o conteúdo desta aula são as redes Wi-Fi. Nós vamos começar essa aula entendendo primeiro o que é este nome Wi-Fi. Wi-Fi é o nome comercial que é dado às redes que foram definidas, redes sem fio que foram definidas por um padrão que é o I3E 802.11. Esse padrão, que foi criado lá na década de 1990, ele foi evoluindo ao longo dos anos, porque as tecnologias foram melhorando e ele foi acompanhando, né, para que a gente conseguisse cada vez mais ter redes sem fio mais velozes, com mais qualidade, né? Então a gente tem uma tabela aqui grande que mostra diferentes versões desse padrão I3E 802.11. A gente começa aí vendo a versão de 1999, que era a versão B, depois a de 2003, que foi a versão G, a versão N, que já começou a ser chamada de Wi-Fi 4 em 2009, o Wi-Fi 5, que é a versão AC de 2013, o Wi-Fi 6, que é a versão AX de 2020, talvez aí a versão hoje em dia, quando a gente vai comprar um equipamento mais comum, né? Nós temos o novíssimo Wi-Fi 7 versão BE do ano passado, 2024, e nós temos também aí outros padrões também mais antigos, o AF e o AH de 2014 e 2017, eles têm uma característica um pouquinho diferente, né? Já vou falar sobre elas. Mas a gente pode olhar aí na coluna de taxa máxima como que a velocidade de conexão dessas redes foi aumentando. Elas começaram lá com 11 megabits por segundo, 54, 600, 3 gigabits por segundo e meio, né? Depois 14 gigabits, 56 gigabits aí, né, como sendo taxa máxima. Não quer dizer que a gente vai conseguir chegar nessa taxa máxima para transmissão de informações o tempo todo, mas isso aí teoricamente é o pico máximo que é possível de ser alcançado. Outra coisa que a gente observa ali é uma diferença, né, uma certa estabilidade no tamanho do alcance dessas redes. As primeiras versões na casa de 30 metros, as versões mais novas aí na casa de 70 metros, 50 metros. Mas assim, eu diria que pela minha experiência pessoal, 70 metros é bem desafiador, né? É um tamanho bem grande. Essas medidas também são feitas em espaço livre, ou seja, num ambiente externo onde a gente não tem paredes, não tem os obstáculos para ficar interferindo no sinal. E na última coluna a gente tem a frequência, a faixa de frequência onde essas redes emitem os sinais, né? As primeiras redes usavam somente 2,4 GHz, depois a gente teve uma mudança aí no N, no AC para 5 GHz, e as versões mais novas usam ao mesmo tempo 2,4 e 5 GHz, com a versão aí Wi-Fi 7 usando também faixas de frequência de 6 GHz. Para as duas linhas de baixo, a gente vê que são dois tipos diferentes, porque olha para a velocidade, que é menor, olha para o alcance, que é na casa de quilômetros, e olha para a frequência, que é bem mais baixa. Essas redes foram criadas, né, justamente com a ideia de transmissão a longa distância, uma distância maior. Para isso, elas usam faixas de frequências menores, né, e elas conseguem velocidade menor na transmissão. É importante destacar que todas essas versões utilizam o mesmo protocolo de controle de acesso ao meio, acesso múltiplo ao meio, que é o CSMA-CA, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e elas também suportam os modos infraestruturados e o modo ad hoc que a gente viu anteriormente. Então, a gente olhando aqui um pouquinho sobre para a arquitetura dessas redes Wi-Fi, o que que nós vemos? Elas têm normalmente ali um roteador ou um switch, onde esse equipamento, né, vai estar conectado de maneira cabeada para acesso à internet, e a esse equipamento, a esse roteador ou switch, nós vamos ter a estação base, que no contexto das redes sem fio se chama ponto de acesso, o AP, né? A gente pode ter uma rede, um AP só na rede, que é o mais comum, né? Mas a gente pode ter redes com dois, três, quatro APs, de acordo com o tamanho da área de cobertura. Quando a gente tem um único AP, aquele roteador que está ali costuma ser, né, dentro do próprio AP, uma única caixinha de plástico com eletrônica toda ali que faz tanto a função do ponto de acesso como a função do roteador e do switch. Quando a gente tem uma célula no contexto de rede Wi-Fi, a gente fala que a gente tem um conjunto básico de serviço, um BSS. O que que é esse BSS?
compreensão de um ponto de acesso e um conjunto de dispositivos sem fio que estão, né, utilizando esse ponto de acesso para acessar a internet. Falando um pouquinho sobre os canais de transmissão. O espectro eletromagnético ele é dividido em diversos canais com frequências diferentes para que elas não tenham, né, não causem interferência um ao outro. É a mesma ideia dos canais de televisão. Cada emissora de televisão transmite as suas imagens numa frequência diferente, um canal diferente, para que eles não colidam um com o outro e a gente possa depois escolher qual a gente quer assistir, trocando de canal na televisão, né? No caso aqui do Wi-Fi, a gente tem um conjunto de canais disponíveis e quem vai definir qual canal vai ser utilizado normalmente é a pessoa que vai configurar o equipamento. Eles já vêm lá de fábrica com algum canal pré-selecionado, muitas vezes o primeiro canal, né? Mas o administrador, a pessoa que tem aí um conhecimento sobre configuração de rede, pode acessar o roteador e escolher ali qual frequência específica quer utilizar para transmissão naquela rede sem fio. É importante destacar que acontece interferência quando a gente escolhe um determinado canal para o nosso roteador, né, para o nosso ponto de acesso, e os nossos vizinhos estão utilizando o mesmo canal. Se os roteadores deles com os nossos estiverem muito próximos, a gente vai ter bastante interferência. Isso vai fazer com que a qualidade da conexão sem fio caia bastante. Aqui a gente tem um exemplo, né, uma figura gráfica que mostra aí o espectro eletromagnético na faixa de 2,4 GHz, começando em 2,4 e indo até quase 2,75 ali, é, 2,475, né? E o que a gente vê ali são três canais distintos, o canal 1, o canal 6 e o canal 11, que são faixas que não se sobrepõem, né? Que podem ser escolhidas aí pelos roteadores para transmissão de, de, de ondas de rádio, né? Sem que uma interfira na outra. É bom destacar também que esse daqui são os canais disponíveis para a faixa de 2,4. Na faixa de 5 GHz, de 6 GHz, a gente tem uma quantidade um pouco maior de canais sem fio para que a gente possa escolher. No contexto de Wi-Fi, um outro termo interessante é o termo de associação. Quando um hospedeiro novo chega numa determinada rede, ele precisa se associar a um ponto de acesso para que de fato ele possa comunicar ali pela rede, enviar e receber pacotes. Então, o que que ele faz? Quando ele está constantemente procurando por canais, né, vasculhando todos os canais que ele pode funcionar, procurando por quadros que são enviados pelos APs que contêm o nome da rede, que tecnicamente é o SSID, e os endereços MAC de configuração do ponto de acesso. Afinal de contas, a gente precisa do endereço MAC para que a rede sem fio local funcione, né? E aí, o que que acontece? O equipamento está constantemente monitorando por esses pacotes que são enviados pelos APs. Os APs enviam esses pacotes regularmente, a cada período fixo de intervalo de tempo, para se anunciar na rede, dizendo: olha, eu sou um ponto de acesso, esse é o meu nome e esse daqui é o meu endereço MAC. E o dispositivo, né, sem fio que está ali chegando na rede, ele vai escolher um desses pontos de acesso para se associar. Ele vai escolher como? Às vezes de maneira automática, com base no que ele já viu no passado, que é o que acontece no nosso celular, né? Quando a gente chega num lugar onde a gente já esteve, ele se conecta automaticamente no Wi-Fi. Ou então ele fica ali, né, perguntando para o usuário dizer para ele: "Ó, tem essas redes aqui que eu encontrei, qual que você quer se conectar, né?" Uma vez que é escolhido em qual rede vai se associar, eles trocam mensagens um com o outro para fazer a associação e, eventualmente, eles podem fazer a autenticação, que aí já é usar senha, né, usar nome de usuário para decidir se você tem ou não tem permissão de enviar ou receber pacotes naquela rede, né? Uma vez que acontece a associação e a autenticação, normalmente vai acontecer a execução do protocolo DHCP, que é aquele protocolo que é executado entre os dispositivos para atribuir um endereço IP válido na rede automaticamente para o equipamento, sem a gente ter que acessar o equipamento e configurar um endereço IP manualmente. Falando um pouco agora sobre o acesso múltiplo nos enlaces sem fio, a gente deve lembrar então que o enlace sem fio ele é um meio de comunicação compartilhado, né? É a mesma ideia ali, né? De novo naquela analogia com a sala de aula, né? São várias pessoas querendo falar e o meio de comunicação ali é um só.
né? No caso, eles é o ar para a transmissão das ondas sonoras. Então, no caso das nossas redes sem fio, o meio de comunicação é um só, é o mesmo espaço. Quando a gente transmite uma onda, essa onda se propaga por todo o espaço e todo mundo, né? Todos os dispositivos que estão aí na área de cobertura dessa onda vão receber essa onda e vão conseguir ler, né, decodificar essa onda. Então a gente precisa ter um meio de compartilhar esse espaço, né? Um meio de controlar o acesso ao espaço compartilhado, que são esses protocolos de acesso múltiplo. Nós vimos lá para as redes Ethernet, né, a existência do protocolo CSMA, que é o protocolo de escutar antes de transmitir. Então a gente fica monitorando o meio e eu só vou iniciar uma transmissão quando não tiver ninguém transmitindo. No caso das redes Ethernet, a versão do protocolo era CSMA/CD, o CD é de detecção de colisão. Enquanto está transmitindo, né, o transmissor continua ouvindo o meio para detectar se aconteceu alguma outra transmissão ao mesmo tempo. E se acontecer uma transmissão, ele detecta uma colisão, aborta a transmissão e, né, inicia o processo lá de espera aleatória para fazer uma nova transmissão. O que acontece é que nas redes Wi-Fi, não há essa detecção de colisão no funcionamento do protocolo. Por quê? Porque é difícil construir um hardware que, ao mesmo tempo que esteja transmitindo uma onda, consiga ouvir se existe outra onda chegando, né? É difícil construir um hardware que, ao mesmo tempo que está falando, está ouvindo. E tem muita questão, né, associada a isso, principalmente em relação ao ruído, né? Eu estou ouvindo outra coisa, mas será que essa outra coisa que eu estou ouvindo é um ruído ou é uma onda com uma informação, né, relevante? Então, dada a dificuldade de fazer a detecção de colisão, o CSMA para o Wi-Fi usa uma versão diferente, que é a prevenção de colisão, é o CSMA-CA, Collision Avoidance. A ideia do CSMA-CA é tentar fazer com que não aconteçam as colisões, diminuir a probabilidade de acontecer uma colisão. Isso é muito importante no contexto de um problema que se chama de problema do terminal oculto, que é o que essa figurinha aí ilustra. Nessa figurinha, a gente vê que o computador A ele consegue ouvir e comunicar com o computador B. O computador B consegue ouvir e comunicar com o computador C, mas o computador A está muito longe do computador C e eles não conseguem conversar um direto com o outro. Então, se o A simplesmente ficar ouvindo o meio e falar assim, eh, não estou ouvindo ninguém transmitir, e começar uma transmissão, e o computador C fizer a mesma coisa e começar uma transmissão, o A vai colidir a informação transmitida pelo A vai colidir com a informação transmitida pelo C quando as duas chegarem no B. E aí o B que está no meio do caminho não vai ouvir nada, porque de um lado tem o A enviando uma mensagem para ele, do outro lado tem o C, ele está ali no meio, o A não sabe da existência do C, e ele que está ali no meio, coitado, não consegue ouvir mais nada. Esse é o problema do terminal oculto. Então, o protocolo CSMA-CA, né, ele tenta resolver esses problemas da seguinte maneira. O funcionamento é simples. Se o canal estiver vazio, né, não tiver nenhuma transmissão sendo detectada, não inicia a transmissão imediatamente. Espera-se um tempo pré-definido, a gente dá o nome para esse tempo de diffs, e aí, quando esse tempo acabar, faz a transmissão do quadro inteiro, sem detecção de colisão. Se durante esse processo aí, né, o canal estiver vazio, né, ou o canal estiver ocupado, o que que acontece? Inicia-se um timer aleatório, um tempo de espera aleatório. Esse tempo vai começar lá com um valor X qualquer e ele vai decrementando até chegar em zero. Quando chegar em zero, vai acontecer o envio do pacote. Porém, se no meio desse tempo de espera o equipamento perceber que alguém começou a transmitir, ele pausa a espera. Ele pausa o timer, vê que a transmissão está acontecendo. Quando a transmissão acabar, ele continua o timer da onde ele estava. E aí, quando chegar em zero, ele vai fazer a transmissão do quadro. Do outro lado, lá do lado do destino, toda vez que ele recebe um quadro com sucesso, ele espera um tempo CIFS, é um outro tempo pré-fixado, tá? Esse tempo é menor do que o DIFS, para dar prioridade para esse tempo aqui.
e envia de volta um pacote ARC de reconhecimento de pacote transmitido com sucesso. Esse pacote ARC vai ser super importante no funcionamento do terminal oculto, porque no nosso exemplo anterior, quando o B confirmar, por exemplo, para o A que ele recebeu um pacote do A, o C vai ficar sabendo disso, porque ele está no alcance também na área de cobertura do B. Então a gente consegue resolver esse problema, pelo menos parcialmente, do terminal oculto. Agora falando sobre a mobilidade. A mobilidade, que é um dos desafios que nós comentamos, né, consiste na troca do ponto de acesso de uma rede por um dispositivo sem fio. Então, na nossa figura, nós temos aí uma rede sem fio e dois BSS, né, duas células com dois pontos de acesso em cada célula e um conjunto de dispositivos sem fio em cada uma delas. E a gente vê ali no meio o computadorzinho se movendo, né, do ponto de acesso da esquerda para o ponto de acesso da direita, né? O que que acontece? Como esses dois pontos de acesso, eles estão conectados num switch, e esse switch está conectado numa única interface de um roteador, então a gente vê que tudo isso que está na figura pertence a uma mesma subrede. Lembra que quem separa subredes são os roteadores? Todo mundo aqui está conectado no roteador pelo mesmo cabo, então eles estão todos na mesma subrede. O switch ali no meio do caminho, quadradinho, não separa redes. O switch apenas faz um encaminhamento de uma porta para outra, né? Então o que que acontece? Esse computador aí que está movendo de um lado para o outro, ele tem um endereço IP nessa rede, e quando ele troca de um ponto de acesso para outro ponto de acesso, ele não precisa trocar o endereço IP. Ele está na mesma rede. Basta ele trocar de um lado para o outro e começar a enviar as mensagens para o novo ponto de acesso. E aí surge a seguinte pergunta, né? Como é que o switch vai saber então que ele trocou de um lado para o outro? Com aquela questão do autoaprendizado. Na hora que o computador passar a mandar mensagens pelo ponto de acesso da direita, as mensagens dele vai subir ali para o switch e o switch vai perceber que os quadros pararam de vir do lado da esquerda e começaram agora a vir do lado da direita. E aí ele vai atualizar lá a sua tabela de encaminhamento e com isso as novas mensagens para esse computador o switch já vai saber que elas têm que ser encaminhadas ali para o ponto de acesso da direita. Tá? E por fim, para nós fecharmos nossa aula, nós vamos falar sobre a adaptação da taxa. A adaptação da taxa é justamente relacionado com aquilo que a gente conversou no final da aula passada, que é a variação do sinal ruído, do SNR. À medida que a gente tem uma estação base, né, que está fixa e um dispositivo móvel que vai se movendo de um lado para o outro, a gente começa a perceber que há variação na qualidade do sinal sem fio. E essa variação reflete ali na taxa de erros, no bit error rate, no BER. Quando esse bit error rate começa a aumentar muito, no nosso gráfico aqui ele começa a ficar muito alto, para cima ali na figura, a gente vai perceber que a qualidade da transmissão vai cair muito, porque a maioria dos bits que são recebidos são defeituosos e vão ter que ser retransmitidos. E aí o que que acontece? Se a gente vê na nossa animação, o bit error rate vai diminuindo, desculpa, o SNR, né, a qualidade do sinal vai diminuindo, andando para a esquerda, e com consequência a taxa de erros vai aumentando, andando para cima. E aí chega num ponto que essa taxa de erro fica insustentável. E aí é necessário trocar para outra configuração do parâmetro de camada física. Trocar, né, a modulação, trocar o espalhamento espectral, as técnicas de codificação, que são assuntos que a gente não vai estudar nessa disciplina, né, para que a gente consiga melhorar a taxa de erro mesmo com um SNR menor. E se essa nova taxa sofreu o mesmo problema de uma diminuição do SNR, vai ser necessária uma nova troca de taxa de transmissão. Então, as taxas de transmissão, a adaptação da taxa, é a escolha dos parâmetros da camada física que melhor se adequam à qualidade do sinal naquele instante. Nas redes Wi-Fi, essa adaptação acontece o tempo todo. Os equipamentos ficam trocando de configuração à medida que eles percebem que o sinal sem fio melhora ou piora. Tudo isso na tentativa de manter a melhor conexão possível com a maior velocidade, dado as condições do momento. E assim nós finalizamos essa segunda aula do capítulo 6 sobre redes Wi-Fi. Nossa próxima aula vai ser sobre redes de telefonia celular 4G e 5G. Aguardo vocês lá.